Oi, turma, tudo bem? Então é o seguinte, nas aulas passadas nós falamos sobre a ascensão dos governos totalitários, fascismo e nazismo. Aí eu passei toda uma cronologia para vocês e expliquei essa cronologia. Depois nós entramos na questão de assumir o poder, estão expandindo os seus domínios, conquistando territórios e espalhando esse totalitarismo. Durante esse período que antecede a guerra, mais uma vez, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar. Então, a Segunda Guerra ela não vai ser diferente da primeira. A gente vai trabalhar aquelas características que são fundamentais a gente ter para poder enfrentar uma guerra. Então, o nacionalismo, certo? E o patriotismo. No caso aqui, eu coloquei dos dois países, Itália e Alemanha. Porque são os dois países que querem a revanche, que saíram da Primeira Guerra muito bravo, tá? Eles estavam muito bravos porque eles perderam territórios. E a Alemanha, no caso, ela foi responsável por toda a Primeira Guerra Mundial. Então, esse ódio e essa vontade de devolver o troco, né, era muito grande neles. Então, eles precisavam transferir esse ódio, essa raiva para a população também. E aí, o que eles fazem? Começam a trabalhar a questão, de novo, do nacionalismo e do patriotismo, porque senão eu não vou para a guerra, tá? Outra coisa, culto ao líder e culto ao físico. Bom, eu vou para a guerra. Para eu ir para a guerra, eu tenho que tirar de você coisas que te impeçam de pensar nas consequências de uma guerra, o que a guerra traz em si. Então, eu tiro a ideia de estudo, a ideia de conhecimento e embuto em você a ideia de cultuar o físico, né? E a ideia de heroísmo. Você vai ser um herói, você vai defender o seu país, cara, né? É melhor do que estudar. Um exemplo disso é Hitler, que fez uma imensa fogueira com os livros na Alemanha, para mostrar que o livro não tinha importância. Mas cultuar o físico, amar a pátria e a nação era muito mais valioso, tá? E culto ao líder, cultuar o seu líder, amar o seu líder de maneira tal que você morre por ele. Para você fazer esse processo de cultuar um líder, você tem que trabalhar com o quê? Com a alienação. Toda vez que eu falo de alienação, eu falo que você está preso a alguma coisa, certo? Então a gente tem aí a alienação por personagem, a alienação por mídia, a alienação sentimental, a alienação por dívida, né? E aí você tem essa prisão. Quando eu falo de alienação por mídia, é justamente usar as propagandas e a mídia para colocar na sua cabeça que eu sou excelente, escondendo o que de fato eu sou. Isso acontece muito nos governos ditadores e nos governos totalitários, como foi o caso do Hitler e do Mussolini. Eu passo uma ideia que eu sou uma pessoa apenas dura, que eu quero as coisas certas, né? E tudo nos seus devidos lugares, mas eu não mostro a crueldade, eu não mostro a crueldade que existe por trás disso. Então, esse é um processo alienatório. Eu fico embutindo um monte de propagandas, de imagens que façam você acreditar piamente nesta ideia que eu sou uma boa pessoa, que eu sou a melhor pessoa para governar o seu país. Mas na realidade, lá no meu íntimo, lá na minha, lá no meu
cantinho, né, eu sou uma pessoa cruel. Exemplo disso foi o Hitler, né, que ele era amado de tal forma que as pessoas se mataram ao saber que a Alemanha tinha sido derrotada, que eles iriam perder o líder. Crianças de 14 anos cometeram suicídio porque iam perder seu líder, tá? Então é um lance muito louco, mas é um amor que você acaba gerando por conta da alienação, tá? Alienação por mídia, alienação por personagem é quando você perde a sua identidade. Eu não vejo você mais como a Cida, eu vejo você como a professora lá das Chiquititas, entendeu? Porque eu me visto igual, eu ando igual, eu tenho atitudes iguais, porque eu gosto daquela personagem, então eu coloquei ela em mim. A alienação sentimental é a pior que existe, porque a gente está sempre preso a uma perda emocional. Normalmente está ligada à solidão, normalmente está ligada a um parente, a uma pessoa muito próxima da gente e a gente perde amando essa pessoa de uma maneira exagerada, a gente acaba entrando num processo de depressão. Ai, perdão, gente. E aí a gente tem a alienação por dívida. A alienação por dívida é aquela que a gente adquire um imóvel, um carro e paga ela em parcelas, tá bom? Então, mas professor, as outras alienações, elas fazem parte da Segunda Guerra? Não, eu só estou mostrando para você que o processo de alienação existe em vários campos, tá? Mas o importante é entender que aqui nós utilizamos a alienação pela mídia para poder cultuar o meu líder e fazer entender que este cara era o melhor para o meu país, tá bom? Então, esse processo de alienação a gente viu no filme The Wall. Ele acaba criando o que na gente? Uma barreira. Eu não consigo mais identificar o que é certo e errado. Eu não consigo mais. Eu fico de tal forma que eu acabo enxergando o outro como errado e o meu líder apenas como certo. E essas barreiras, elas acabam separando as pessoas. É por isso que numa guerra eu sou capaz de matar até o meu próprio parente, porque eu vou estar defendendo a causa não minha, a causa do meu líder. Você entendeu a importância de alienar você, de fazer você acreditar que eu sou o melhor? Eu só vou fazer isso se eu tirar de você o conhecimento e embutir em você várias mensagens que façam você acreditar, tá bom? E aí, quando você vive esse processo alienatório, você só tem uma saída, né? Romper esse muro, romper essa barreira. Mas nem sempre a gente rompe a barreira de uma maneira correta. Quebra esse muro e sai muito bem, muito em paz, muito, sabe, vou viver a vida, eu vou fazer tudo diferente. Às vezes a gente sai muito ferido e ao invés da gente buscar o contrário do que eu fui ferido, ao invés de eu parar de bater, eu quero bater mais ainda. Então é assim que nasce um ditador. Perfeito? Entendido, turma? Então ninguém nasce bandido, ninguém nasce ditador, ninguém nasce assassino. Se torna. Exceto quando você tem isso daí, uma questão psicológica, né? Médica. Então, psicopatas, sociopatas, perfeito? É uma exceção, tá bom? Neste período, a gente cria também as alianças. Lembrando que a aliança formada entre Japão, Itália e Alemanha, ela é realizada a partir de um tratado chamado tripartite, três, né? Então, eles se unem para defender as suas causas. No caso aí,
o Japão, ele vem buscando o imperialismo, né? E a luta do Japão vai ser mais no Pacífico. Por isso que na Segunda Guerra Mundial a gente tem acontecendo ali a guerra entre Alemanha, Itália, União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, e nós vamos ter uma parte que vem no Pacífico entre Japão, China, e depois nós vamos ter Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais uma vez, ele vai abastecer a guerra. Mas quando o Japão ataca suas bases, luta contra ele, então ele sai da sua zona de conforto e ele vai travar uma guerra no Pacífico. Então nós vamos ter uma guerra, duas guerras aí ao mesmo tempo. Perfeito? A Segunda Guerra Mundial, então ela teve início porque, de uma certa forma, os países europeus considerados potências, né, e capitalistas não viam os governos totalitários como algo tão ruim. Eles estavam preocupados com algo maior, que era o comunismo, e se dedicavam à destruição deste. A omissão por parte desses países capitalistas, dessas potências, né, das potências, estimularam os italianos e os alemães, que aproveitaram o ensejo para expandir os seus governos totalitários, invadindo territórios e dominando esses territórios. Em 1936, entra o Japão, né, que entra por interesses. Lembram que a guerra ela se torna mundial porque há um jogo de interesses aí. O que o Japão queria? Ele pretendia expandir o seu poder conquistando outros países, como os países na Ásia, né, e as ilhas do Pacífico, entre elas ilhas que pertenciam aos Estados Unidos. O ensaio da guerra foi na Espanha, então o Hitler ele declara a guerra à Espanha, ele invade o território de forma surpresa, o Blitzkrieg, que é uma guerra relâmpago, tá? Ele invade o território espanhol e com um único propósito, ele com os fascistas, só isso, testar as armas. Foi um ensaio para ver qual seria o resultado da Segunda Guerra Mundial. Perfeito? A Conferência de Munique, ela teve como intenção unir as potências e unir a quem? Ao Hitler. Fazendo o quê? Dando ao Hitler o que ele queria para impedir uma possível guerra, porque afinal de contas fazia pouco tempo que eles haviam terminado a Primeira Guerra Mundial, certo? Então eles chamam o Hitler para essa conferência em Munique e lá eles firmaram um acordo, assinaram um acordo que chama um acordo de apaziguamento, ou seja, vamos ficar em paz, eu dou o que você quer e a gente permanece em paz. E o Hitler queria os Sudetos, tá? A região dos Sudetos. Em 1938, a Alemanha conquista a Áustria. Tá errado aqui, gente, mas põe aí Áustria, tá? E a Tchecoslováquia. E junto os Sudetos. Hitler tinha ainda interesse na Polônia, que representava um corredor, né? Fazia uma divisão territorial importantíssima. E ao deixar em evidência esse interesse, a Alemanha ela é ameaçada pela Inglaterra, que deixa bem claro, se vocês invadirem a Alemanha, nós vamos declarar guerra, tá bom? Espera aí que eu já volto.